A história que nós vamos contar agora é O Gato, escrita por Itamara Moura, ilustrada por Felipe Pacheco Brist, editora Bendita Palavra. Os personagens da história são o professor, seu pai, Zé, sua mãe, Dona Maria, o amigo de seu pai, Tião, e a esposa de Tião, Dona Zica. Estávamos na primeira série do ginásio, 11, 12, 13 anos, colégio estadual. Naquele dia, a aula já estava chegando ao fim quando a chuva desabou. E que tempestade! Chovia tanto e com tanta força que o pátio da escola começou a ser inundado. E quando percebemos, a água já estava entrando nas salas. A energia foi cortada e ninguém podia sair. Ao notar nossa aflição, o professor sugeriu que fizéssemos um círculo com as carteiras. Sentamos sobre elas e colocamos os pés nas cadeiras para que não fossem atingidos pelas águas. Enquanto esperávamos que a chuva passasse, aproveitamos para conversar. O professor, como um de nós, sentou sobre a mesa e, com as pernas balançando, perguntou se alguém queria contar alguma história. Nenhum voluntário. Já que ninguém quer, disse ele, conto eu, e pediu silêncio. Conhecendo o professor como conhecíamos, logo nos preparamos para uma de suas histórias engraçadas de aventura ou terror. Eu jurava que o professor nos envolveria em uma horripilante narrativa de vampiros e mortos-vivos para aproveitar aquele clima de raios e trovões. Com a sala em absoluto silêncio, começou o seu relato. Da história que vou contar agora, eu mesmo não me lembro de nada, pois quando as coisas aconteceram, eu era ainda bem pequeno. Mas ela me foi contada e recontada tantas e tantas vezes que sei de todos os seus detalhes e posso afirmar com certeza que foi assim que tudo aconteceu. Era dezembro, verão dos mais quentes, véspera de Natal. Meu pai havia sido escalado para trabalhar e estava contrariado. Achava horrível ter que pegar no batente nesses dias em que a maioria das pessoas folgavam. Quem o consolava era minha mãe. Ela dizia que aqueles eram ossos do seu ofício e que, assim como ele, médicos e bombeiros também não podiam escolher nem dia nem hora de trabalho. Meu pai era lixeiro. Na verdade, minha mãe também estava meio triste naquele dia. Não queria ficar na noite de Natal sozinha, mas com receio de que o marido perdesse o emprego, incentivou-o a trabalhar. Tá bom, disse ele, eu vou, mas volto antes da meia-noite. Pode botar o frango para assar, que eu trago vinho. Hoje devemos receber alguns presentes dos moradores. Beijou a esposa e saiu. Ao chegar ao barracão dos caminhões, logo viu que seu companheiro não havia comparecido ao trabalho, apenas o motorista. Resolveram sair assim mesmo, só os dois. Meu pai tentou olhar pelo lado bom da coisa. Trabalharia em dobro, mas em compensação, os presentes oferecidos pelos moradores também seriam divididos apenas em dois. Quando o caminhão saiu, a cidade já começava a se acalmar. O comércio fechava suas portas e as pessoas se dirigiam apressadas para suas casas. Foram recolhendo lixo normalmente e ganhando aqui e ali os presentes de alguns moradores. Vinho, champanhe, panetone, chocolate. O banco ao lado do motorista já estava cheio. Chegaram, enfim, à última rua. Sem saída e com poucas casas, naquela noite estava
praticamente deserta. Com exceção de uma, todas as casas estavam fechadas, com as luzes apagadas. Alguns moradores haviam viajado, outros deveriam estar dormindo ou festejando. Mas todos, como de costume, haviam deixado seu lixo embaixo de uma árvore. Meu pai e o motorista Tião resolveram fazer uma pausa para dividir os presentes. A ceia de Natal estava garantida. Tião desligou o motor do caminhão e chamou meu pai. Bora, Zé, vamos dividir os presentes. A ceia está no papo. O dia não foi de todo ruim. Meu pai entrou na cabine e eles começaram a partilha. A rua estava completamente silenciosa. Sem barulho nas casas, sem carros, sem crianças brincando como era comum naqueles dias quentes. Apenas o miado impertinente de um gato quebrava o silêncio. Detesto esses miados desesperados de gato, disse meu pai. Tião concordou. Deve estar atrás de alguma gata no cio. Também detesto quando eles aparecem lá em casa. Ficam miando a noite inteira e não deixam a gente dormir. A única solução é jogar um balde de água fria neles. Gatos detestam água fria. E ao dizer isso, soltou uma enorme gargalhada. E se detestam, concordou meu pai. Mas onde é que está esse gato tão escandaloso? Parece que está lá naquele monte de lixo. Vai ver que está numa daquelas caixas. Vai lá, Zé. Dá logo um pontapé, acaba com essa gazarra e vamos embora. Meu pai desceu da cabine e foi em direção ao monte de lixo. O miado foi ficando cada vez mais forte e parecia mesmo vir de uma daquelas caixas. Imaginando o tamanho do bicho, desejou que ao menos não fosse preto para não dar azar. Chegou perto e deu um chute na caixa para espantar o gato. Ficou esperando que o bichano saísse em disparada. Estava pronto para dar umas boas risadas e ter o que contar à sua esposa. Mas decepcionou-se. O gato não saiu. Após alguns segundos de silêncio, o miado voltou, ainda mais forte e grave. Dessa vez estava confirmado. O barulho vinha mesmo de dentro da caixa. Meu pai resolveu mexer nela para espantá-lo. Não podia jogar a caixa no caminhão com o bicho dentro. Seria muita crueldade. Ainda mais na noite de Natal. Sai, bichano, sai! Ele repetia, enquanto retirava algumas folhas de jornal que estavam por cima meio amassadas. Mexia com cuidado, pois pelo tom do miado, haveria de ser um gato muito grande. E meu pai não queria ser mordido nem arranhado. O escuro, causado pela sombra das árvores, não permitia que ele visse quase nada. Por isso, foi obrigado a ir tateando. Quando encostou no bendito gato, tomou um susto. Sentiu uma coisa mole, lisa. Só então percebeu o que realmente havia encontrado. Não era gato, nem gata. Era eu. Ao perceber o que havia encontrado, meu pai perdeu o fôlego. Seu coração disparou e ele começou a tremer como nunca antes havia tremido em toda a sua vida. Pegou-me no colo, colocou-me junto ao peito para me aquecer e voltou gritando para o caminhão. Olhe, Tião, não é gato não, é um menino. Minha nossa, um menino. E agora, Zé? O que a gente faz? E eu lacei? Acho que vou levar ele para Maria. Não, a gente tem que levar ele para a polícia. Ou então para o hospital. Não, nem polícia, nem hospital.
Eu vou levar ele para Maria. Você sabe, Tião, ela perdeu um bebê faz pouco tempo. Tá lá em casa, toda triste, o berço vazio. Acho até que ainda tem leite no peito. Mas não pode, homem. Nesses casos de criança jogada fora, a gente tem que avisar a polícia. Pra quê? Me diga, Tião, pra quê? Vamos pra casa. Ah, Maria, já tá me esperando com o vinho. O frango já deve estar assando. Vamos comigo? Ou você quer passar a noite de Natal no hospital? O Tião pensou um pouco, coçou a cabeça, olhou para os lados para ter certeza de que não havia nenhuma testemunha e, por fim, concordou. Tá bom, Zé, você tem razão. Vamos para sua casa, mas com uma condição. Eu quero batizar esse danadinho. Emocionado, os dois se olharam e, em silêncio, selaram o acordo. Ao chegar em casa, meu pai me entregou para minha mãe, Dona Maria, que, espantada, quis saber se ele havia me roubado de alguém. Que é isso, mulher? Não conhece seu marido? E eu lá sou homem de roubar alguma coisa de alguém? Tião completou. Pode ficar sossegada, comadre. Eu vi tudo. Ele achou a criança no lixo. No lixo? No lixo, mulher. E achado não é roubado. E dá logo o peito para esse menino que ele deve estar com fome. Minha mãe sorriu e me ofereceu o peito. Suguei com força e ainda tinha leite. Meu pai tinha razão. Enquanto eu mamava, os três choraram feito crianças. Foi como eles me contaram. Fui batizado um mês depois. Tião e Dona Zica foram meus padrinhos. Hoje em dia, se você perguntar lá no bairro por um tal de Antônio dos Anjos, ninguém conhece. Mas se você perguntar pelo gato, todos apontam para minha casa. Já não chovia quando o professor terminou sua história. Atônitos, esperamos um pouco até que a água do pátio escoasse e voltamos para casa. Havíamos, enfim, descoberto a origem do apelido do nosso adorável professor. A ficha técnica desse vídeo que vocês acabaram de ver e do livro é: a editora Bendita Palavra, a escritora Itamara Moura. As ilustrações do livro foram feitas pelo Felipe Pacheco Brist. O designer gráfico é da Thalita Sejanes. A revisão da Cristiane Beckman. E a contação da história foi feita por mim, Tainá Andere, e em Libras pelo Wagner Machado.